Bom, agora a gente entra no quadro, tá? Onde percebemos que o aperreio é uma condição é, permanente, tá? O Santinha existia forte Não, aí. mas O veja só, mas Santinha. é um aperreio, é porque a gente, é aperreio modo de falar. Eu, tecnicamente falando, anos 70 não era aperreio. Anos 70 ainda era auge, ainda era um nível muito forte. O aperreio que a gente fala, assim, aperreio de ser sempre aquela dificuldade toda, mas pro aperreio, da forma como a gente fala atualmente, anos 70 não Chama era uma Felipe década de aí, chama aperreio. Felipe aí. Chama Felipe, porque não vai ter telecast daqui pra frente melhor do que esse trechinho dos anos 70 não, pra ele. É a parte boa do Santa. Pode botar o É a ponto. parte boa de Santa. Vai, cadê as imagens? Vamos nela. Ah, Começou começa com o pelo Bahia Bahia. primeiro, né? E no caso do Bahia não tinha muito aperreio também não, viu? Porra, Porque Meu pelo amigo, o visto, Vitória, não. o Era Vitória mais de tirava umas Munique férias ele. do o futebol do Vitória, o Vitória, Vitória viu? jogava o quê? Jogava Campeonato Velho, Sergipano, era? veja só, o Vitória de 72 jogou bola pra Porra, caralho, pra velho. caralho. Isso O Vitória de isso 70, campeão em 72, era um timaço. Talvez Jogou um muita dos bola melhores o times do Vitória de Vitória da 72. história. A gente vai falar dele daqui a pouco, mas só começando aí pelos títulos, o Bahia ganhou quase tudo, né? Com exceção de 72, inclusive o famoso heptacampeonato do Bahia, né? Que até hoje é uma marca que nunca foi batida, ninguém nunca foi nem penta, só o Bahia. E esse hepta é marcante pra caramba, assim, tipo, até em termos de Brasil, tem alguns times, né, que foram heptas, tem até time que ganhou mais, acho que é o América Mineiro, se eu não me engano, foi decacampeão mineiro, ABC, ABC. Joinville foi o Octa em Joinville Santa também, Catarina, ABC Deca, América Mineiro Deca e Enia, eu acho que não tem não. mas tem Octa também, acho que o Inter foi Octa campeão. O Inter foi Octa campeão gaúcho. E tem um time, acho que o São Raimundo de Roraima, que é atual heptacampeão lá de Roraima, né, se eu não me Isso, engano. é a maior E aí sequência tem vigente essa- é do São Ganhou do Raimundo de Paysandu, Roraima. era hoje aquela bronca que ele Não, apostou ou é foi amanhã? 2-2 e era outro São Raimundo, era do Amazonas. Isso. Então perdeu E aquela aí, aposta. um fato Pedro disse que curioso era para também, colocar o empate, que eu lembro. Ele disse para É, botar então o vamos empate. pro aviãozinho já pra recuperar. Mas vai. e aí falando da lista de títulos, né, o Bahia já tinha 30 títulos ao final da década de 70. O Ipiranga ainda era o segundo colocado com 10. O Vitória só vai passar o Ipiranga já no finalzinho ali dos anos 80. A gente vai ver no próximo programa. Tinha acabado de passar. Eles desempatam do Botafogo em 72, né? Até então estava empatado. Mas o Vitória era um timaço. A gente vai ver aí daqui a pouco. Em 70, no iníciozinho, 71 na verdade, a gente tem a reinauguração da Fonte Nova. A Fonte Nova ela fica fechada durante 1970, boa parte de 1970, para a construção do anel superior. A gente viu nos programas anteriores, né? A Fonte Nova só com o anel de baixo. E em 70 ela fecha. Os times até voltam a jogar um pouco no Campo da Graça, foram os últimos jogos do antigo Campo da Graça, com exceção do Robertão. Durante o Robertão, o Bahia jogou em Aracaju, quase todos os jogos, fez um repelé apenas. E essa inauguração do anel superior da Fonte Nova, ela é bem marcante, bem falada aqui mesmo, porque foi uma tragédia. E uma tragédia que surgiu assim do nada. A obra tinha sido muito rápida, e aí, nas semanas que antecederam assim, a inauguração, muita gente falava, pô, será que foi segura? Será que de fato já pode ser inaugurada? Não foi muito rápida, não? E aí a galera que foi para esses jogos, era uma rodada dupla, a galera já foi meio reticente, né? Eu até conversei com o meu pai e minha mãe esse final de semana sobre esse jogo, minha mãe falando que ela ficou aliviada, né? Porque meu avô voltou mais cedo. A rodada dupla era a seguinte, era Bahia e Flamengo e Vitória e Grêmio, e Bahia e Flamengo ocorreu tudo bem. Foi nessa hora que meu avô voltou para casa, não quis ficar para Vitória e Grêmio. E durante Vitória e Grêmio, dizem que houve uma explosão de um refletor, que pouca gente ouviu, mas um setor da arquibancada ouviu, e isso teria gerado um tumulto, um corre-corre, como a obra era recente. Subiu poeira pra caramba, e a partir daí, alguém gritou que ia cair o anel superior, e foi uma tragédia motivada pelo desespero, assim, não teve nada que justificasse aquilo. Meu pai disse que ele via muito a poeira subindo, que isso assustava e tal. E aí muita gente foi para o campo, foram mais de 2.000 feridos. Oficialmente 2 pessoas morreram, mas fala-se que esse número é maior. E o público desse jogo, oficialmente, ele é de 90 mil pessoas,
desses 2 jogos, na verdade, né? Mas dizem que tinha mais de 130 mil pessoas, e se isso se confirmasse, seria o maior público da história da Fonte Nova, maior até do que Bahia e Fluminense em 89. Mas foi uma tragédia assim grande, e anos depois a Fonte Nova teria mais uma tragédia, né? Que certamente falaremos mais para frente. Aí tem o Bahia heptacampeão, com jogadores que marcaram No Maracanã essa foto, né? Foi? No Maracanã essa foto. Não sei. Acho que talvez o parece Olímpico, aquela não? cadeira azul, a geralzinha ali, embaixo da cadeira azul e o anel superior. Eu achei parecido com o Olímpico, mas não Será sei. que é o Olímpico? Será que é pintado de azul embaixo? Mas pode ser o Olímpico também, mas eu acho que me pareceu Maracanã. Mas segue. De fato, não é Fonte Nova. Mas, enfim, é uma foto do time do Bahia, campeão baiano, e uma geração que ficou marcada, assim. Grandes jogadores, Douglas, Fito, Baiaco, enfim, jogadores que se tornaram ídolos. Douglas, que foi o maior artilheiro do Bahia na Série A, até Gilberto. Exato. E Baiaco, que é o maior, é o jogador com mais jogos, assim, pelo Bahia na história. E o Vitória, campeão de 72. O Vitória que tinha Osni, André e Mário Sérgio, um ataque fabuloso. Acho que o maior ataque, seguramente o maior ataque da história do Vitória, e que conseguiu evitar que o Bahia conquistasse 10 títulos seguidos na década de 70, né? Tipo, foi uma década em que o Bahia dominou, mas que o Vitória tinha um timaço também. Pedro, Baiaco, só uma observação. O Tarcísio falou que naquela foto tinha uma plaquinha escrito Banerj. Então deve ser o Maracanã. Tem lá Banerj mesmo. E quando tu falou Baiaco, acabei apertando o mudo aqui sem querer, que a gente fala 440 jogos, mas Lula até falou no programa passado que esse número foi atualizado e é cerca de 600 agora. O número cresceu exato, bastante. Eu ia até passar para falar isso também. O Bahia fez uma recontagem, né, de jogos. Isso. E o Bahia acabou ganhando muito jogo. Luiz Teles, o historiador do Bahia, que ficou à frente desse processo lá. Fina demais. E Baiaco, que o nome dele é Baiaco por causa do peixe, né? Baiacu. Mas virou Baiaco para não ter rima. Tipo, isso é fantástico, assim. É muito baiano. Lula Bonfim falando em Baiaco. É o lá ele dos anos 70. Rolou com o Baiaco aí, né? Como não chamam de Pituaçu, chamam de Pituaço, né? Evitar. Mas aí é diferente. Aí o aço é só para ser tricolor de aço, é só para juntar com o Bahia. É pela rima mesmo, é pela rima. Ele compra os dois pela papéis. Rima. Mas eu acho que é muito mais para fazer usar cedilha ali e fazer aço do que fugir da rima, Fred. Pelo que eu soube, são as duas coisas. Em Salvador a turma tira o U de tudo, então é para fugir da rima. Mas normalmente tira colocando ives, colocando o sufixo ives, uma pituacives, aí pituaçu ficou pituaço, mais por conta do aço. Tanto que o Vitória não utiliza esse apelido de pituaço. Mário Sérgio. Ao lado de Osni e André, formou esse ataque do Vitória. É curioso que os três acabariam jogando do Bahia depois, né? Mário Sérgio com uma passagem relâmpago, fez meio jogo apenas pelo Bahia. Jogador, eticamente, Osni sempre foi muito mais contestado, nos né? dois times, pô. Osni foi ídolo no Bahia. Osni foi ídolo demais. Nos dois times. 1,56. Mário Sérgio tem uma história no futebol de algumas coisas bem contestáveis, né? De posturas éticas, doping, tudo. Um jogador... No Bahia ele participou de um tempo, apenas foi contratado, participou de um tempo, e no intervalo pediu para ser substituído e nunca mais voltou. Acho até que foi o último jogo da carreira dele. Isso é depois de 83? Porque você está falando dos anos 70 ainda. Anos 80. Isso é. Mário Sérgio vai ser campeão do mundo em 83 com o Grêmio. Então, não. É 86, se eu não me engano, que o Mário Sérgio passa pelo Bahia. E que morre no acidente da Chapecoense, né? Isso. É o comentarista Fox Sports. Comentarista, exatamente. Mas, assim, foi um jogador gigante, assim, do Vitória, né? Um péssimo treinador também. Cabe destacar. Péssimo. Chegou a ter um bom Corinthians, mas... Chegou a ter um ótimo Corinthians, eliminado pelo Vitória. O Corinthians de 93, ele era o treinador. E o Corinthians estava invicto até aquele jogo que perde 2-1 do Vitória na Fonte Nova, isso no quadrangular, semifinal do Campeonato Brasileiro, onde só os líderes avançavam para disputar o título. Mas até ali o Corinthians, ele fazia uma campanha melhor do que a do Palmeiras, que foi o campeão.